curso de Direito Tributário sobre Imposto de Renda no Saber Direito. Entenda as noções gerais, a incidência, os limites à cobrança do IR, natureza e função social. As aulas são com a professora Luísa Faria. Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre imposto de renda. Eu sou a professora Luísa Faria e vou estar com vocês nessa jornada. Bom, nas últimas aulas nós vimos as regras gerais do imposto de renda, como o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas. Vimos que os contribuintes tanto podem ser a pessoa física como a pessoa jurídica. Vimos ainda toda a base para a gente chegar ao imposto, né, que é o conceito de tributo e as espécies tributárias. Hoje nós vamos falar sobre alguns limites que existem quando a gente fala do imposto de renda. Então nós vamos falar de limitações legais impostas para as regras do imposto de renda. Então nós vamos adentrar os princípios tributários voltados para o imposto de renda, as imunidades, as isenções e as regras de não incidência, ok? Vamos comigo. Bom, primeira coisa que nós vamos falar. A nossa Constituição, ela traz dois tipos de limites a poder tributar, que são os princípios tributários e as regras de imunidade, certo? Primeiramente, nós vamos falar dos princípios. Gente, o imposto de renda, ele é exceção a um princípio básico da nossa legislação tributária, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. O que é isso? Todas as vezes que o Estado for majorar um tributo ou for criar um tributo, ele só pode cobrar no exercício seguinte. Então, por exemplo, se eu estou criando uma regra majorando a alíquota do imposto de renda, esse ano eu só posso cobrá-la no ano seguinte. Essa é a regra geral. Só que algumas pessoas iam lá e criavam um tributo em dezembro para valer para janeiro. Então, a nossa legislação entendeu que a anterioridade sozinha não estava surtindo muito efeito. E ela criou o quê? A anterioridade nonagesimal. Ou seja, quando eu crio ou majoro um tributo, eu só posso cobrar esse tributo depois de 90 dias. Além da anterioridade, eu tenho que esperar 90 dias. Todavia, para o imposto de renda, essa regra dos 90 dias não vale. Eu só preciso respeitar a anterioridade normal. Se eu aumento a alíquota do imposto de renda no dia 30 de janeiro de um ano, no ano seguinte, essa alíquota nova já vale. Eu não espero os 90 dias. Por quê, professora? Em razão de muitos fatores políticos, né? Em razão do imposto de renda ser anual, em razão do imposto de renda ser um imposto muito importante em termos de arrecadação, então eu não preciso respeitar. O imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade. Essa exceção está prevista no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Além disso, o imposto de renda ele segue regra de alguns outros princípios que são obrigatórios. O artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, ele lista 3 princípios que são obrigatórios para o imposto de renda. Ele é específico para o imposto de renda, que são os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Gente, generalidade quer dizer que o imposto de renda deve ser cobrado de todas as pessoas, independente de qualquer situação pessoal, como nós já vimos antes, independente da capacidade civil, enfim, independente da função que ela atue. Se eu tenho uma pessoa que é um vendedor de loja e ele tem um salário de R$5.000, e se eu tenho uma outra pessoa que é um gerente de banco que tem R$5.000, independente da posição, independente da pessoa, eles vão pagar a mesma alíquota de imposto de renda, certo? Porque eles têm a mesma renda. Então, a ideia do princípio da universalidade é não discriminar pessoas. Você vai cobrar de todo mundo e vai cobrar de forma igual, independente de qual é a renda, se tem carteira assinada ou não, se tem uma relação trabalhista ou não, se é comissão ou não, você sempre cobra com base na renda. E, segundo a regra desse artigo, o princípio da universalidade. Eu preciso cobrar de todas as rendas universais, independente do nome da renda. Como nós já falamos do rendimento do estagiário. Não faz diferença se é uma bolsa auxílio, não faz diferença se a pessoa tem um salário, se é um prolabore, eu cobro de todas as rendas. Ultrapassou o limite, eu vou cobrar dessa renda. Se é uma renda de capital,
ok? Se é uma renda decorrente de um investimento, o que interessa é, tendo renda, eu preciso cobrar imposto de renda de todas essas rendas. O próximo princípio, terceiro, princípio da progressividade. As alíquotas do imposto de renda, elas precisam ser progressivas, ou seja, elas precisam variar em função da base de cálculo. Quanto mais a pessoa ganha, maior vai ser a alíquota que ela vai pagar. Esse princípio da progressividade no imposto de renda, a gente pode verificar nas alíquotas que nós vimos na última aula, na penúltima aula, sobre a pessoa física e também sobre a pessoa jurídica, que tem um adicional quando supera a renda. É importante, gente, a gente entender que o princípio da progressividade nada mais é do que uma realização do princípio da capacidade contributiva, certo? Então, uma das formas da capacidade contributiva, que nós já falamos, se manifestar é por meio do princípio da progressividade, certo? Esses são os limites, essas são as regras que o imposto de renda precisa verificar. Nós vamos ver que algumas regras, embora elas existam na lei, elas não são tão respeitadas assim, principalmente quando a gente fala sobre as rendas de capital. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, certo? Bom, segundo limite constitucional que nós temos sobre imposto de renda, regra de imunidade tributária. Gente, o que é imunidade? A imunidade nada mais é do que o impedimento constitucional de cobrança de tributos. Em razão de um motivo social ou econômico, a Constituição ela vai vedar que alguns tributos sejam cobrados. Então, nós vamos ver agora quais são as vedações no que se refere ao imposto de renda. Quando é que o imposto de renda não pode ser cobrado por um impedimento constitucional? Primeira regra, gente, imunidade recíproca. O que é imunidade recíproca? Os entes da federação não cobram tributos uns dos outros. Então, nesse caso, a União ela não cobra imposto de renda sobre os rendimentos que forem auferidos pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, sobre esses rendimentos de qualquer atividade estatal, não vai incidir imposto de renda. Segunda regra, imunidade religiosa. Os templos de qualquer culto não pagam imposto de renda sobre qualquer valor que eles recebam. Isso inclui dízimo, doação, coleta, festa junina da igreja, tudo isso são rendimentos os quais não vai incidir imposto de renda, certo? Ah, a igreja cobra para fazer o casamento, o aluguel, beleza, é um rendimento da igreja, não incide imposto de renda. E aí, sobre essa imunidade das igrejas, é importante a gente falar o seguinte, em alguns casos, a igreja tem, por exemplo, um lote grande e ela aluga para um terceiro. Essa imunidade, gente, ela é subjetiva, ela é sobre a pessoa. Então, a partir do momento que a igreja aluga parte do seu lote ou parte do seu terreno para um terceiro, esse terceiro não é imune. E o aluguel que a igreja recebe, incide ou não imposto de renda? Não é uma atividade típica da igreja. De acordo com o STF, nesses casos específicos, a igreja ela também vai ser imune do aluguel recebido. Entra como rendimento da igreja e entra como regra de imunidade, desde que ela gaste esse dinheiro nas finalidades essenciais da igreja. Então, por exemplo, fazer caridade, comprar o banco, trocar o teto, reformar, tudo isso é um exemplo de finalidade essencial da igreja. Nesse caso específico, a igreja também vai ser imune em razão do rendimento dos aluguéis, certo? Gente, terceira regra de imunidade do imposto de renda. Rendimentos auferidos pelos partidos políticos. Então, as doações que os partidos políticos recebem, né? Fundo constitucional, enfim, qualquer tipo de rendimento vindo dos partidos políticos também são imunes de imposto de renda. Entidades de assistência, né? Como ONGs, por exemplo, como Sistema S, nesse caso, eles também têm imunidade do imposto de renda, certo? Sobre os rendimentos que eles recebem. E ainda a gente tem as entidades de educação. Gente, para as entidades de educação e de assistência, só existe imunidade se elas forem filantrópicas.
E o que é ser uma instituição filantrópica? É uma instituição que não distribui lucro. Cuidado, não é uma instituição que não tem lucro, é uma instituição que não distribui o lucro. Ela pode sim ter lucro, até porque dificilmente eu vou ter uma instituição que não tenha lucro. Mas ela não pode distribuir entre as pessoas, ela precisa reinvestir. Ela precisa utilizar aquele dinheiro para investir na igreja, ou na igreja, enfim, na ONG, onde for. Exemplo, uma escola que é filantrópica. O lucro que ela teve, nossa, ela arrecadou porque as mensalidades, né, o valor das mensalidades já deu um rendimento, ela teve um lucro aí. Ela vai pagar imposto de renda? Não. Então, digamos que lá na escola A, o lucro dela foi de 50 mil. O que ela vai fazer com esses 50 mil? Ela vai comprar novas cadeiras, ela vai comprar livros, ela vai reformar, né? Ela vai, enfim, fazer algo que esteja voltado para as finalidades essenciais daquela escola. Ela tem que reinvestir, não pode distribuir esse lucro, certo? Gente, e ainda não pode ser tributado com imposto de renda os sindicatos dos trabalhadores. E é importante a gente diferenciar que o sindicato patronal, ele sim é tributado normalmente com imposto de renda. A imunidade só alcança o sindicato dos trabalhadores. Por que eu tenho essa imunidade? Primeiro, para evitar que o sindicato deixasse de existir porque está pagando muito tributo, né? Entende-se a relevância social dos sindicatos e naquele momento a ideia da Constituição foi proteger os sindicatos com essa imunidade tributária, em especial os sindicatos dos trabalhadores. Tá? Gente, essas regras constitucionais, elas vêm no momento da Constituição de 88, no momento pós-ditadura militar. Então, elas vêm no momento em que os sindicatos, né, foram muito perseguidos, eles eram proibidos, os partidos políticos, você não podia, né, ter essa liberdade, enfim, acesso aos partidos políticos. Então, ela vem nesse contexto histórico para tentar fortalecer. A ideia de dar imunidade para os partidos políticos era fortalecer a democracia, né? A ideia de dar imunidade para os sindicatos trabalhadores era justamente fortalecer a classe trabalhadora, muito nesse contexto pós-ditadura, enfim, de perseguições, no contexto da Constituição de 88. Já a imunidade das entidades de educação e assistência filantrópicas vem com a ideia de você apoiar essas instituições para que elas pudessem, por exemplo, no caso das instituições de educação, cobrar uma mensalidade mais barata, conseguir dar bolsas sociais e fazer com que as pessoas tivessem mais acesso a programas culturais e de escola, enfim, e estudantis, por meio dessa imunidade. A imunidade dos templos religiosos, ela é justificada com base em uma tradição histórica, né? O Brasil é um estado laico, mas ele não é um estado ateu. Então, e as igrejas, elas têm historicamente uma relevância social, né? No cuidado com as pessoas, enfim, na caridade. E a ideia de não tributar essas instituições é justamente fazer com que elas pudessem agir a partir desse formato. Existem hoje, né, vários projetos de lei tentando tirar imunidades, principalmente no caso da imunidade religiosa, em razão de diversas denúncias que já foram feitas, né, de abuso de poder econômico. É um assunto muito polêmico e muito complicado, né, principalmente porque a gente está falando de uma imunidade e aí tem a discussão se é ou não uma cláusula pétrea, né, mas o que é mais importante a gente entender é qual foi o sentido da lei, né, da Constituição, quando ela traz essas imunidades e ainda entender que essas pessoas que estão imunes, elas têm que usar a sua imunidade para a sua finalidade devida. Então, o Estado, ele inclusive fiscaliza, né, ou deveria fiscalizar, enfim, né, a legislação manda que essas entidades imunes sejam fiscalizadas para evitar qualquer tipo de descompasso, para que elas usem de uma imunidade tributária para fugir da sua finalidade essencial, certo? E aí, é muito importante a gente fazer duas observações. Todas essas regras de imunidades que eu falei para vocês, elas estão lá no 150, inciso 6º, alíneas A, B e C. Só que o 150, inciso 6º, ele tem mais duas regras, que é a imunidade cultural e a imunidade musical. Essas regras, elas não estão abrangidas pelo imposto de renda. Por quê? Todas essas que eu expliquei para vocês antes, elas são imunidades subjetivas, que é sobre a pessoa. Então, a pessoa tem imunidade no imposto de renda. No caso da imunidade cultural, que é a imunidade dos livros, jornais, revistas e periódicos, e no caso da imunidade musical, que é dos CDs e DVDs produzidos no Brasil, eles são
regra de imunidade objetiva, que é sobre o objeto. Então, não alcançam o imposto de renda. No caso, gente, a produtora musical ou a livraria paga o imposto de renda normalmente sem nenhuma imunidade, sem nenhuma regra, certo? O que é imune, então, nesses casos? São imunes os impostos sobre o consumo, que são IPI, ICMS, o imposto de importação. Mas, no caso do imposto de renda, ele vai ser pago, ele vai incidir normalmente, vai ser pago pela livraria. Então, sobre o rendimento do que sobre os livros que ela vendeu, entrou no faturamento, gerou um lucro, a livraria paga normalmente o seu imposto de renda, ela não tem nenhuma regra de imunidade nesse caso. Certinho? Bom, outro limite que nós temos para a cobrança do imposto de renda são as isenções. Qual é a diferença básica entre as isenções e as imunidades? As imunidades, elas são impedimentos constitucionais que estão previstos na Constituição Federal. Então, a própria Constituição, ela traz esses impedimentos. Já as isenções, elas estão previstas na legislação, então elas estão previstas nas leis e é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. No caso da isenção, o fato gerador ele vai acontecer, então no caso do imposto de renda, o fato gerador ele acontece, existe uma renda, entretanto ela não será tributada por algum motivo social ou econômico identificado na lei. Para o imposto de renda, nós temos algumas regras específicas de isenção, que é o que nós vamos ver agora. A maior parte dessas regras, elas estão previstas na Lei 7.713 de 88. Algumas delas também estão previstas em súmulas, certo? Em razão de entendimentos jurisprudenciais. Vamos, então, para as principais regras de isenção do imposto de renda. Bom, primeiramente, a primeira regra e super discutida da isenção do imposto de renda é a isenção decorrente de algumas doenças. Algumas doenças são consideradas doenças graves e que geram algum tipo de debilidade na pessoa que tem essa doença. Ou então são aquelas doenças que não têm cura, né? São aquelas doenças, por exemplo, degenerativas. Em razão disso, essas pessoas elas vão precisar de um acompanhamento especial, de um tratamento médico, de remédio, de medicação e por esse motivo, a nossa legislação, pensando no lado social, ela concede a isenção de imposto de renda para pessoas que são portadoras de algumas doenças específicas, que eu vou dar como exemplo aqui, enfim, algumas específicas, como por exemplo, o câncer, né, que a lei explica como neoplasia maligna, mal de Parkinson, esclerose múltipla, AIDS. Então, as pessoas que são portadoras dessas doenças e de várias outras, como por exemplo, cardiopatia grave, nefropatia grave, elas fazem jus à isenção do imposto de renda. Algumas regras específicas a gente precisa explicar, que não é simples assim, nossa, eu tive um câncer de pele, então eu tenho isenção de imposto de renda. Não é bem assim. São aquelas pessoas que se aposentaram em decorrência da doença ou já eram aposentadas e tiveram essas doenças, tá? Então, a isenção ela não vai abranger os salários de uma forma geral, mas as aposentadorias e, no caso das pensões para quem é pensionista, que tenha esse tipo de doença, certo? E aí, o STJ, ele traz duas súmulas bem interessantes sobre o assunto. A primeira, como é que eu faço? Bom, se eu tenho uma dessas doenças, eu sou aposentado por invalidez, eu me aposentei em seguida, eu tive uma dessas doenças. Como é que eu faço? Você vai buscar a Receita Federal e vai preencher um formulário requerendo essa isenção, juntamente com a documentação comprobatória. Antigamente, a Receita Federal ela exigia que tivesse um laudo médico oficial da rede pública. Então, a pessoa tinha que procurar um médico na rede pública, até conseguir uma vaga, enfim, até conseguir fazer exames, e isso demorava muito e tinha uma grande dificuldade. Agora, o STJ entende que você não precisa de laudo médico oficial, que se você tem provas suficientes para convencer o juiz, enfim, que a isenção é cabível, não é necessário que seja um laudo médico oficial, enfim, da rede pública, os outros documentos já vão ser suficientes para comprovar. Além disso, existe uma grande discussão, por quê? Essa isenção, gente, está prevista numa lei que é de 88.
Em 88, uma pessoa que tinha câncer, ela provavelmente morreria, né? Era uma doença, por exemplo, que matava muitas pessoas. Ou o próprio câncer matava, ou o próprio tratamento matava, que eram tratamentos muito complicados. Mas com a evolução da ciência e da medicina, hoje você tem tratamentos bem menos invasivos e você tem pessoas que têm aí um padrão de vida, uma qualidade de vida muito grande, mesmo tendo tido um câncer há 20, 30 anos atrás. E aí a grande discussão é, se essa pessoa teve uma dessas doenças, mas não tem mais, aí eu vou dar o exemplo do câncer, porque é uma doença que pode ser curada. Ela perde o direito da isenção? A doença tem que ser contemporânea ou não? Novamente o STJ se manifesta e ele explica que a doença não precisa ser contemporânea, ou seja, não precisa estar com a doença ativada em mim neste momento. Se você, digamos que há 20 anos atrás teve um câncer, em decorrência desse câncer você se aposentou e você ainda está vivo, feliz e contente, não teve nenhum novo problema em relação a essa doença, mesmo assim você vai continuar com a sua isenção do imposto de renda. Por quê? Porque as pessoas que tiveram câncer, mesmo que há muitos anos atrás, elas precisam de acompanhamento especial de medicação, elas precisam de acompanhamento especial de fazer vários exames e etc. Então, por esse motivo, entende-se que essas pessoas elas vão manter a sua isenção de imposto de renda, certo? Gente, e aí sobre algumas doenças, como por exemplo a cardiopatia, tem que ser algo grave, tá? Não pode ser, por exemplo, eu sou hipertenso, eu tenho uma arritmia. Isso não é uma cardiopatia grave. Para justificar imposto de renda, tem que ser uma pessoa, por exemplo, que use marca-passo, né? Que teve algum tipo de AVC e que de alguma forma esteja debilitada em razão da cardiopatia. Porque como a gente sabe, essas doenças que, enfim, são doenças que além de serem graves, elas tendem a gerar outras doenças, a gerar outras consequências e por isso, em termos sociais, existiu a necessidade de criar uma legislação para proteger essas pessoas e criar essa isenção em razão dessas doenças serem consideradas graves, certo? E aí só uma observação interessante é que, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma doença grave e ela é isenta do imposto de renda. E aí ela vem a falecer. E aí a pensão fica, por exemplo, para a esposa. Se a esposa não tem essa doença grave, é algo personalíssimo, tá? É algo subjetivo. Então, a esposa, quando passa a ser pensionista, se ela não tem essa doença, ela vai ter que pagar o imposto de renda, que em tese o marido não pagava, porque ele era o beneficiário da isenção. É uma isenção pessoal. E aí, quando essa pessoa passa a receber a pensão, se ela não tem mais essa doença, ela vai passar a pagar o imposto de renda. Ou então, no mesmo exemplo, o marido pagava imposto de renda normalmente, vem a falecer a esposa que é pensionista, se ela tiver uma das doenças, ela passa a ter direito a essa isenção por ser personalíssima, ok? Bom, a segunda regra da isenção do imposto de renda, ela acontece para aquelas verbas que são pagas pelo empregador ao empregado, mas que são verbas de alguma forma consideradas como ajudas de custo, como por exemplo, ticket de alimentação, vale transporte. Então, quando você recebe isso, você vai reparar na sua folha de pagamento que o imposto de renda não incide sobre essas verbas, tá? Mesmo que elas estejam ali descritas na sua folha de pagamento, não vai incidir porque existe a isenção, ok? Além disso, gente, os uniformes, né? Enfim, qualquer tipo de situação que esteja voltada ao ambiente de trabalho e que é custeada pelo empregador e entra ali como uma espécie de benefício, enfim, ou de auxílio, não vai se sujeitar ao imposto de renda. Então, o que vai incidir mesmo é, de fato, a natureza salarial. Essas verbas, elas serão isentas, ok? Bom, uma terceira regra acontece no caso de funcionários que precisam viajar. Então, imaginem vocês que você trabalha em uma empresa e ela tem uma filial em um outro estado. Então, você é um supervisor e você precisa viajar a esse outro estado para, enfim, para verificar o funcionamento daquela empresa. E aí você vamos pensar que você vai para o Rio de Janeiro, né? Que é um estado que tem uma rede hoteleira que os hotéis são caros, um exemplo. E aí você chega no Rio de Janeiro, você gasta com, né? Você fica, enfim, 3 dias no hotel, que sai caro, você gasta com alimentação e você leva todos os recibos, né, para a empresa e depois a empresa vai te ressarcir. Junto com o seu pagamento vem essa verba. Essa verba, gente, ela também é isenta de imposto de renda. Então, os valores pagos a título de
diárias e alimentação, nesse caso de ajuda de custo, quando a pessoa está em ambiente de trabalho, necessariamente você não paga o imposto de renda, você também é isento. Por quê, gente? A natureza da verba. Ali seria uma espécie de ajuda de custo, uma espécie de ressarcimento, né? Muitas vezes o funcionário mesmo paga e depois ele apresenta os recibos e a empresa ressarce. Então, em razão da natureza, também vai ter isenção do imposto de renda, certo? Gente, essa regra é muito interessante, né? Existem hoje vários programas de retorno de tributos. Como é que eles funcionam? Gente, quando você vai fazer uma compra, pensa que você está indo consumir qualquer tipo de produto. Automaticamente, a pessoa que está te vendendo, ela precisa emitir a nota fiscal, certo? Para constar ali no faturamento dela e etc. Só que várias empresas não emitem a nota e vários contribuintes nem sequer estão preocupados em pedir a nota. E com isso existe uma sonegação fiscal, ok? E aí, o que vários governantes fizeram? Fizeram uma campanha, eu vou colocar várias pessoas para fiscalizar, então, você tem que contratar, fazer um concurso para contratar fiscais, tributários, e isso demanda um custo, enfim, você nunca vai conseguir fiscalizar tudo. O que o Estado pode fazer para ter isso de uma forma mais barata e mais cidadã? Cria um programa de retorno fiscal. Então, eu digo o seguinte para a pessoa, olha, quando você comprar, você pede a nota fiscal, você coloca o seu CPF na nota. Quando você colocar o seu CPF na nota, automaticamente você está obrigando aquela pessoa a emitir a nota fiscal. Automaticamente o Estado vai lucrar com isso, né? Porque vai evitar a sonegação fiscal. E aí, quando você faz isso, você atua como uma espécie de fiscal do Estado que vai arrecadar mais. Eu vou fazer isso de graça? Não. O que o Estado faz para te convencer a fazer isso? Não é só dizendo, você é um cidadão, tem que emitir a nota. Ele fala o seguinte, cria um programa de retorno de tributos. Ele fala assim, olha, coloca o seu CPF na nota, que aí ao final do ano eu vou te ressarcir parte do que você pagou de tributos. E aí alguns estados, por exemplo, fazem inclusive sorteios, né? E aí eu vou pegar várias pessoas aqui, vou sortear e etc. Então você tem esse tipo de programa de retorno de tributos. Bom, então imaginem que eu sou uma pessoa muito consumista, no exemplo hipotético, eu consumi muito. E aí, quando eu vou pagar o meu IPVA, o meu IPTU, eu tenho como crédito, sei lá, R$500, que eu vou abater no meu IPTU ou no meu IPVA. Pergunto para vocês, esse crédito que o Estado está me dando é uma renda, não é? Porque ele está me dando um dinheiro. A gente não falou que todo dinheiro que você tiver, você vai ter que declarar, você vai ter que pagar imposto de renda? Nesse caso específico, gente, existe isenção. Porque o Estado, ele está te retornando parte dos tributos que ele arrecadou. Então, ficaria meio sem lógica você ainda ter que declarar e pagar imposto de renda sobre isso. Né? Então, nesse caso, é um rendimento considerado isento. Então, esse tipo de retorno que você tem dos programas de incentivo fiscal também são isentos de imposto de renda. Agora, cuidado, tá? Esse retorno, o valor normal, se você for sorteado e você ganhar, por exemplo, 100 mil, 50 mil, 200 mil, desses sorteios incide imposto de renda, tá? O que não incide é somente sobre aquele valor normal, que é o crédito que você recebe normalmente, enfim, em razão de usar o seu CPF na nota, certo? Gente, existe ainda uma regrinha de isenção do imposto de renda que é bem interessante. Essa aqui é por um motivo social, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, o Brasil, quando ele decide, né, na época Getúlio Vargas era o presidente, e quando ele decide participar da guerra, enfim, o exército brasileiro não era treinado, né, para uma guerra daquele porte. Então, fizeram um acordo com o governo norte-americano, né, eles foram para Natal, fizeram vários treinamentos, etc., e foram. Então, aconteceu naquela época que a gente chama de Força Expedicionária Brasileira, né? Eles lutaram principalmente na Itália, etc., e voltaram. Alguns vieram a falecer, né? Normal, infelizmente, mas anormal para a guerra, e outros voltaram. Esses ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, eles foram, de certa forma, muito aclamados, né, aqui no Brasil, como heróis, enfim, como pessoas muito corajosas e etc. E eles tiveram várias vantagens, né, foram condecorados, não são tantos assim.
Então, e uma das vantagens que eles tiveram, tributárias, é que eles não pagam imposto de renda. Tá? Então, os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial que ainda estiverem vivos, né, que recebam salários, ou então as suas esposas ou filhos que recebam pensão que seja decorrente desses ex-combatentes, estão isentos de imposto de renda. Tá? É uma regra lá da Lei 7713. Então, existe essa isenção em razão de uma questão social, enfim, de toda uma comoção que existiu, e essa regra acabou sendo mantida. Hoje são poucos, né? A guerra terminou em 45, então são poucos os que estão vivos ou que ainda têm descendentes recebendo pensão, certo? Gente, uma outra regra de isenção está relacionada também com a questão de trabalho. Quando você trabalha em uma empresa, você está em uma determinada cidade e você é transferido, acontece o que nós chamamos de adicional de transferência. O seu empregador, ele precisa pagar um adicional no seu salário por conta dessa transferência, para custear a sua nova casa, enfim, né, sua mudança e etc. Sobre esse adicional de transferência, também não vai ter imposto de renda, também vai ter isenção, porque também vai ser considerado uma espécie de ajuda de custo. Então, esse valor do seu salário, enquanto é adicional de transferência, também será isento de imposto de renda, certo? E, gente, outras duas regras importantes sobre a isenção do imposto de renda. Bolsas de pesquisas, né? Pessoas que atuam como pesquisadores, então tem muito aqui no Brasil, estudantes de mestrado e doutorado, e aí você recebe bolsa da CAPES, né? Você recebe bolsa do MEC, enfim, de órgãos de pesquisa específico. Sobre essa bolsa também não incide imposto de renda, mesmo que ultrapasse o limite de isenção. Por quê? É uma bolsa relativamente baixa, e não só por ser um valor baixo, né, mas em razão da natureza. O Brasil é um país que não tem uma tradição de pesquisa forte, né, que não tem uma grande quantidade de pesquisadores e nem uma grande quantidade de bolsas. Então, a ideia dessa isenção é justamente incentivar e não retirar ainda mais dos pesquisadores que já não têm uma estrutura financeira muito disponível, muito à sua disposição. Tá? E por fim, gente, também não incide imposto de renda na aposentadoria quando a pessoa se aposentar em razão de um acidente de trabalho. Então, vamos pensar que a pessoa trabalhava na construção civil, levou uma queda, enfim, em razão disso não pode mais trabalhar, teve alguma complicação, ficou impossibilitado de trabalhar. Essa aposentadoria também é isenta de imposto de renda, né? E aí muito em razão de uma doença, enfim, né? De uma comorbidade que a pessoa acabou adquirindo, então ela também vai ter essa isenção, certo? Bom, existem ainda algumas situações que não incidem imposto de renda. Gente, qual que é a diferença da isenção para a não incidência? Na não incidência não tem fato gerador, então não incide porque não existe, o fato gerador de fato não aconteceu. E na isenção, o fato gerador acontece, mas a lei determina que aquela pessoa não pague, né? Então, por exemplo, no caso da aposentadoria por acidente do trabalho, tem o fato gerador, ele recebe a aposentadoria, que é uma espécie de renda, né, decorrente do trabalho, mas ele é isento em razão de uma lei que entende que, socialmente falando, ele faz jus a esse benefício. Já na não incidência, na verdade, não tem o fato gerador, né? O fato gerador, ele não acontece. A gente usa muito essa expressão não incidência com isenção como sinônimo. Vocês vão ver que a lei muitas vezes confunde, né? Tem até trechos da Constituição que a gente usa, que coloca não incidência, ou que coloca são isentos, mas é importante a gente diferenciar, porque doutrinariamente falando isso faz diferença. Então, existem alguns casos que, de fato, entende-se que não tem fato gerador do imposto de renda e, por isso, eu estou classificando como não incidência. Primeira situação, gente. Indenizações decorrentes de danos morais. Imaginem vocês que uma pessoa passe por um constrangimento e, em razão disso, ela receba uma verba de danos morais. Então, por exemplo, uma pessoa, ela foi constrangida, ela estava saindo de uma loja, do shopping, enfim,
aquele alarme, né, da loja disparou, o segurança foi atrás, saiu correndo no shopping, gritou pega ladrão e tal, sendo que na verdade a pessoa tinha pago normalmente, tinha sido um erro da loja que deixou aquela tarja magnética na roupa. Bom, constrangimento, ok, foi para o judiciário, danos morais. No meu exemplo hipotético, gente, essa pessoa ela recebeu 50 mil de danos morais. 50 mil ultrapassa o limite de rendimentos, certo? E aí? Incide ou não imposto de renda? Gente, você está sendo indenizado por um constrangimento. Sério que isso é renda? Ah, professora, mas é dinheiro. Se é dinheiro, é renda? Então, existia essa discussão. A Receita Federal, óbvio, entendia que tinha que pagar imposto de renda normalmente para o Estado, que seria uma espécie de, enfim, se você vai no Big Brother e ganha, se você entra no sorteio e ganha dinheiro, é renda. Entretanto, essa discussão chegou até o STJ, e o STJ entendeu, inclusive o entendimento simulado, está na súmula 498, o STJ entendeu que não. O STJ entendeu que não incide imposto de renda nesses casos, por se tratar de verba indenizatória. E nesse caso, como eu estou indenizando uma pessoa, não estou falando de renda. Não é um acréscimo patrimonial, mas é uma recomposição, certo? Nesse caso do dano moral, uma recomposição em razão do dano moral. Mas se fosse um dano material, né? Se a pessoa, por exemplo, uma pessoa atropelou a outra, precisou colocar uma prótese, e aí você tem que pagar uma indenização. Eu estou recompondo, né, aquele dano. Então, enfim, não é um acréscimo patrimonial, eu não estou aumentando, eu só estou recompondo o que já existia. Então, no caso dessas verbas indenizatórias, não incide imposto de renda, entendimento jurisprudencial. Gente, só uma observação, não incide imposto de renda para quem recebeu a verba, tá? Digamos que, por exemplo, 100 mil seja da pessoa que recebeu a indenização. E aí ela pagou 30% para o advogado, pagou 30 mil. Os 30 mil do advogado entra como rendimento decorrente do trabalho para o advogado, certo? Mas a verba indenizatória não, ela não vai ter imposto de renda, vai ter a não incidência, ok? Outra questão, gente, seguro de vida. A pessoa fez um seguro de vida, né, ficou pagando ali, e aí ao final a pessoa vem a falecer, que pena, morre, e os filhos vão ser os beneficiários desse seguro de vida. Pergunto para vocês, incide imposto de renda? Não. Inclusive, gente, só a título de curiosidade, não incide também TCD, tá? Se o meu pai deixar uma casa, vier a falecer e deixar uma casa para mim, vai incidir o imposto de transmissão causa-mortes. Agora, no seguro de vida, não, ok? Então, existe essa questão nas verbas de seguro de vida, não tem a incidência do imposto de renda, porque também vai ser considerado uma indenização, certo? Então, não vai incidir o imposto de renda. Gente, essa terceira situação de não incidência, ela é bastante criticada, inclusive, outros países não tratam dessa forma, mas aqui no Brasil, quando você recebe um patrimônio decorrente de doação ou de herança, também não incide imposto de renda, tá? Regra da Lei 7.713. Por quê, professora? Porque eles entendem que sobre essa transmissão já incide o ITCD, então mesmo gerando um acréscimo patrimonial, se você, por exemplo, herda uma casa, você não paga imposto de renda. E aí muitos alunos me falam, professora, mas eu tive que declarar. Gente, não confundam o que você declara com o que você paga, são coisas totalmente diferentes. O imposto de renda, em muitos momentos, ele exige que você declare para controlar os seus bens, para saber o seu patrimônio, mas isso não significa que você vai pagar. Então, todas as vezes que uma pessoa recebe uma doação, ou de familiar ou não, ou uma herança, ela não paga imposto de renda, paga somente o imposto de transmissão, certo? Gente, além do seguro de vida, existe um seguro que é vinculado às previdências complementares. Então, por exemplo, você paga uma previdência complementar todos os meses para quando você se aposentar, você ter uma renda extra. Só que antes de você se aposentar, pode acontecer de você vir a falecer. E aí, nesse caso, ficou ali todo o dinheiro que você pagou. E aí, que pena, né? Vai para o próximo? Não é assim que funciona. As previdências complementares, como regra, elas têm seguros em caso de morte e de invalidez. Então, se a pessoa vem a falecer ou caso ela fique inválida, ela faz jus a esse seguro. Por se tratar de seguro, assim como o seguro de vida, entende-se que há uma indenização e, por ser indenização, não vai ter incidência do imposto de renda, certo?
Gente, outra regra muito interessante. Pensem vocês que vocês têm uma casa e vocês não estejam usando essa casa. Bom, você tem duas casas, uma você mora, a outra está ali fechada. O que você vai fazer com essa casa como regra? Professor, eu vou alugar. Normalmente é o que a gente faz, né? A gente aluga. Só que imaginem vocês, na minha situação hipotética, é uma pessoa muito boa, muito amável. E ela resolve não alugar, mas ela resolve emprestar essa casa. Ela fala para o seu filho ou para sua irmã, pode ir lá morar, não tem o menor problema. More lá, não precisa me pagar nada. Nesse caso, gente, vai ser uma espécie de empréstimo, né? Que a gente vai chamar de comodato, né? De acordo com as regras do direito civil. Para esse comodato, incide imposto de renda? Não, professor, não estou ganhando nada, né? Não é sobre a renda? Então, se não tem renda, não estou cobrando nada, é de graça, não preciso pagar imposto de renda. Ótimo raciocínio. Só que a Receita Federal ela pensa um pouquinho diferente. Ela diz o seguinte, no comodato, ou seja, quando você emprestar um bem imóvel para que outra pessoa more, você não paga desde que essa pessoa seja seu parente de primeiro grau, certo? Então, se for o seu cônjuge ou se for um parente de primeiro grau, você não paga. Agora, se for uma outra pessoa, mesmo você não recebendo em tese, você teria que pagar imposto de renda. Que é meio confuso, mas enfim. A regra é, lembrem-se disso, comodato, parente de primeiro grau ou cônjuge, não precisa pagar o imposto de renda, certo? E aí, gente, a última regrinha que a gente tem da não incidência é a questão do auxílio creche. Quando o empregador paga para o empregado o auxílio creche, esse valor, ele também não entra no salário de contribuição. Assim como não entra, que nós já falamos, o adicional de ajuda de custo, as diárias, o ticket de alimentação e o transporte, o auxílio creche também não engloba o salário de contribuição. Então, se ele não engloba, a gente já sabe que não incide imposto de renda sobre ele, vai incidir só sobre o resto do salário, certo? E aí, nós temos ainda uma regrinha bem interessante, que é identificar quando incide ou não o imposto de renda em verbas trabalhistas. Né? Em alguns casos de verbas trabalhistas, vai ter incidência do imposto de renda, em outros não. Então, a gente vai identificar a diferença entre eles. Gente, primeira regrinha importante. No caso de verbas indenizatórias, tudo que for indenizado não tem imposto de renda. Aviso prévio indenizado, não tem imposto de renda. Férias indenizadas, não tem imposto de renda, certo? Então, tudo que tiver natureza indenizatória, a gente vai dizer que não tem imposto de renda. Segunda regra, o aviso prévio trabalhado, né? Se a pessoa trabalhar normal, ok, indenizado não. Gente, quando você é um trabalhador, você tem todo mês depositado, e você é um trabalhador seletista, todos os meses vai ser depositado na sua conta, vinculado ao FGTS, um valor de 8% do seu salário. Então, por exemplo, se o seu salário for R$1.000, vai ser depositado na sua conta R$80 a título de FGTS. Sabendo que esse valor você não consegue sacar, enfim, você não consegue movimentar só naquelas hipóteses específicas. Então, vamos pensar que eu comecei a trabalhar, tem 10 anos que eu estou nessa empresa, eu nunca saquei, meu dinheiro está lá. Gente, como meu dinheiro está lá parado, o Estado está usando para outras finalidades, esse dinheiro vai ter acréscimo de juros e correção monetária. Sobre esse acréscimo de juros e correção monetária, não tem incidência de imposto de renda, certo? Até porque é um dinheiro que eu não posso usar. Então, é uma forma de recompor aquele valor que está ali, que foi depositado há muitos anos. Então, sobre esse valor, não vai incidir o imposto de renda, certo? Outra questão interessante, gente, o abono do PIS, né? Se você ganha até tantos salários e trabalhou de carteira assinada, você vai receber um abono do PIS, que normalmente é pago uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos. Sobre esse valor, não incide imposto de renda, tá? Mesmo que somem outros valores ali, esse valor não vai ter incidência do imposto de renda. Gente, uma pessoa quando é demitida, né? E ela faz jus a férias, enfim, ela foi demitida com 9 meses de trabalho, então ainda não tirou férias, ela tem férias proporcionais, né? Ou então ainda não tirou naquele outro período.
todas as vezes que você tiver férias proporcionais e essas férias elas forem pagas em dinheiro, elas vão ter natureza indenizatória. E, novamente, se tem natureza indenizatória, não vai ter a incidência do imposto de renda, certo? Gente, e ainda quando a gente fala das férias, é importante falar que também não incide sobre o adicional de 1/3. Então, férias indenizadas e o adicional de 1/3 dessas férias não vai ter incidência do imposto de renda. Está lá na súmula 386 do STJ. Outra questão ainda sobre essas verbas trabalhistas. Gente, tem muitas empresas, principalmente empresas públicas, que elas criam o que a gente chama de programas de demissão voluntária. O Banco do Brasil, enfim, Vale, várias empresas, elas abrem de tempos em tempos esse programa. Então, a pessoa que quiser sair, né, que é uma pessoa que tem que é um servidor público, mas se ele quiser abrir mão do seu salário, enfim, e sair daquele emprego, ele recebe uma indenização por isso, né, que a gente chama de PDV. Então, às vezes a pessoa quer montar uma empresa, enfim, quer abrir, né, um negócio, e ela adere a esse programa. O valor que ela recebe a título de programa de demissão voluntária também não incide imposto de renda, ela também não precisa pagar sobre isso. Regra da súmula 215 do STJ. E aí, para a gente encerrar esse assunto das questões trabalhistas, a gente entra na questão das horas extras. Gente, sempre que tiver pagamento de horas extras, vai ter a incidência normal do imposto de renda. Tá? Então, as horas extras, trabalhadas ou indenizadas, aqui nesse caso é uma exceção, que a gente falou que é indenizado não tem imposto, né? Nesse caso, mesmo que seja indenizado, sobre as horas extras haverá normalmente a incidência do imposto de renda, súmula 463 do STJ. Então, com base nessas informações, vamos testar os nossos conhecimentos no nosso quiz? Vamos junto! Primeira pergunta. É o princípio referente às alíquotas do imposto de renda, o qual estabelece que todas as rendas devem ser tratadas de forma igual, independente da sua origem. Letra A, universalidade. Letra B, generalidade. Letra C, progressividade. Letra D, capacidade contributiva. Gente, se vocês verificarem, essa questão ela tem um peguinha bem interessante. Porque esses 4 princípios dizem respeito ao imposto de renda. Então, professora, tem um erro aí, as 4 estão certas, né? Sim, as 4 estão certas no que se refere ao imposto de renda. Mas o que a questão pede especificamente? Ela fala em relação às alíquotas do imposto e ela fala que todas as rendas devem ser tratadas de forma igual. Então, mesmo sabendo que eu estou falando aqui de um princípio que é do imposto de renda, qual é o que fala em relação a todas as rendas? Bom, a universalidade, ela fala de todas as rendas. A generalidade fala que eu tenho que cobrar de todas as pessoas. A progressividade e a capacidade contributiva têm o mesmo princípio. Eu tenho que cobrar mais de quem recebe mais. Então, em relação às rendas, né, em relação ao tipo de renda, a alternativa correta é a letra A, princípio da universalidade, certo? Segunda pergunta. Não é imune do imposto de renda. Então, reparem que aqui a gente de novo tem um não, né? Ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A, os templos de qualquer culto. Letra B, os sindicatos dos trabalhadores. Letra C, as livrarias. Letra D, os partidos políticos. Gente, como nós vimos, os templos são sim imunes do imposto de renda, né? Então, eles têm a regra de imunidade do imposto de renda. Os sindicatos dos trabalhadores também são imunes, né? Os sindicatos patronais que não são. As livrarias não são imunes. Professora, mas na Constituição está dizendo que o livro é imune, ok? Mas o livro é imune em relação ao objeto livro. Não é o imposto de renda sobre o que o livro arrecada, certo? Então, o que é imune é o livro e não a livraria. É uma imunidade objetiva e não subjetiva. E a letra D, os partidos políticos também têm imunidade do imposto de renda. Então, a alternativa incorreta é a letra C de casa.
Terceira pergunta. Dentre as situações descritas abaixo, em qual delas incide o imposto de renda? Então aqui, gente, eu quero saber em qual desses momentos vai ter a cobrança do imposto de renda. Alternativa A, seguro de vida. Alternativa B, bolsas de pesquisa. Alternativa C, indenização por dano moral. Alternativa D, horas extras. Seguro de vida, nós já vimos que tem natureza indenizatória, então a gente já sabe que não tem imposto de renda. Bolsas de pesquisa também, por uma questão de incentivo social, também não tem imposto de renda. Indenização por dano moral também é indenizatório, súmula do STJ, não tem imposto de renda. Então, a única que vai ter imposto de renda são as horas extras, né? Que é considerado uma espécie de salário e, por isso, vai ser considerado uma renda e vai ter incidência do imposto de renda. Certinho? Bom, resumindo o que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos sobre as principais limitações da tributação no que se refere ao imposto de renda. Então, primeiramente, nós vimos quais são os princípios tributários que são aplicáveis ao imposto de renda. E aí nós vimos que os princípios que devem ser utilizados no imposto de renda necessariamente são a universalidade, a generalidade e a progressividade, que nada mais são do que evidências da capacidade contributiva. Vimos ainda que o imposto de renda não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, quando ele precisar ser alterado, enfim, majorado, essa majoração ela já pode valer no exercício seguinte sem esperar o prazo mínimo de 90 dias. Vimos ainda que o imposto de renda ele se limita em algumas regras de imunidade. Algumas situações, enfim, sempre a imunidade vai ser subjetiva, então alguns entes não pagam imposto de renda em razão desse impedimento constitucional. Quais são esses entes? Os entes públicos, né, os estados, o DF, os municípios, assim como suas autarquias e fundações, desde que vinculadas às suas finalidades essenciais, os templos religiosos de qualquer culto, os partidos políticos, os sindicatos dos trabalhadores, nunca os patronais, e as entidades de educação e assistência sem fins lucrativos, ou seja, as filantrópicas. Sobre as imunidades, nós vimos que tanto a Lei 7.713 como algumas súmulas vão trazer regras específicas sobre regras específicas de isenção e não incidência do imposto de renda. E aí nós vimos numa relação trabalhista, né, principalmente numa rescisão, quando incide ou não o imposto de renda. E nós vimos ainda que algumas situações que são consideradas indenizatórias não vai ter essa incidência, como nos danos morais, como nas férias indenizadas, nos casos de seguro de vida ou seguro de previdência complementar, certo? A gente falou aqui seguro de vida, mas é importante a gente falar também que, por exemplo, se seu carro for furtado, for roubado, e você tem seguro e o seguro ressarce com o valor do carro, aquele valor, caso venha a ser financeiro, também não incide imposto de renda, porque também vai ter natureza sempre de recomposição e nunca de acréscimo patrimonial, certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o tema do imposto de renda. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.